O primeiro game cancelado que eu separei aqui é o Zumbi High, um jogo de plataforma que estava sendo desenvolvido pela Electronic Arts. Por muitos anos ninguém sabia da existência dele, até uma ROM vazar na internet. Mas essa ROM estava bem incompleta, mostra apenas os primeiros níveis do game e com uma jogabilidade bem travada. Tudo indica que o jogo ainda estava na sua fase inicial. Porém, dentro da ROM tinha informações de diálogos entre personagens, magias de invencibilidade, armas e outros recursos que seriam acrescentados no game mais tarde. Mas estava tudo escondido no código ali, não dá pra ver isso quando estamos jogando. Até onde se sabe, o nome do protagonista é Travis, e por que ele está enfrentando zumbis e criaturas malignas ninguém sabe. Essa primeira fase mostra Travis numa escola, e muito provavelmente esses zumbis são seus ex-amigos de sala de aula. Outra coisa interessante é que algumas músicas que são usadas nesse protótipo aparecem no jogo Crewball, também da Electronic Arts, que foi lançado no Mega Drive em 1992. Então é bem possível que os criadores de Crewball sejam os mesmos de Zumbi High, mas é só especulação mesmo. A única certeza que temos é que esse game era da Electronic Arts e foi cancelado no Mega Drive. O próximo jogo cancelado se chama Swamp Thing, ou Coisa do Pântano em português, algo do tipo. Esse título estava sendo desenvolvido pela empresa Nuvision quando foi deixado de lado. Aqui controlamos esse cara verde aí enfrentando vários inimigos que querem acabar com o meio ambiente. E o nosso objetivo é manter todo o lugar livre desses inimigos e de qualquer tipo de poluição. É aquele típico jogo que a causa era boa, mas o jogo era ruim. E durante muitos anos ninguém sabia desse jogo, até que uma ROM apareceu no fórum Sega Age em 2010, mostrando um pouco da gameplay, que mesmo à primeira vista aí parecendo bem fraco, na minha opinião tinha bastante futuro. Teria que melhorar muita coisa, mas tinha bastante futuro sim para ser um jogo bom. Aqui o protagonista podia se transformar em várias coisas, como uma folha, uma maçã, um tronco de árvore ou qualquer outro item que viesse a ajudar a manter a floresta limpa. Tinha vários recursos que com certeza deixariam o jogo mais chamativo. Mas nunca vamos saber, né? Porque ele mal começou a produção e foi cancelado. Tanto que esse protótipo aí trava no final da primeira fase, estava bem no início da produção mesmo. Outra coisa interessante é que existe um jogo parecido com o mesmo nome que foi lançado para o NES e para o Game Boy. Mas esse jogo aí é de outra desenvolvedora, a Imagineering. Bom, não era o mesmo jogo, mas porque tinha o mesmo nome e mesma aparência, tanto no cenário quanto do protagonista? Bom, ambos os games eram baseados na série animada de 1991 que tinha o mesmo nome, Swamp Thing. Por isso são quase idênticos, são jogos diferentes baseados no mesmo desenho. E essa versão do NES aí é de 1992, e ela só foi possível com o mesmo nome porque a versão do Mega foi cancelada. O próximo jogo se chama Frog Dude e nunca foi anunciado oficialmente, mas estava com lançamento programado para 1993 no Mega Drive. E mais uma vez ficou anos na geladeira, até que em 2014 o principal programador do game, o Sr. Andy Swan, compartilhou uma demo jogável e só aí descobrimos um game muito promissor da era 16 bits da Sega. Não há muitas informações, nem por parte dos criadores, já que o game foi cancelado bem no início mesmo, e a demo tem somente a primeira fase, sem nenhum inimigo ou alguma história. Aqui você controla um sapo que pode virar um garoto, ou um garoto que pode virar um sapo, nunca vamos saber, né? E a única coisa que dá pra fazer nessa demo é coletar morangos e pular plataformas, e nem é tão grande assim a primeira fase. Pelo menos tem uma música de fundo bem animada, e já dá uma ideia mais ou menos de como ficaria o game, caso tivesse sido terminado. Eu achei os gráficos aqui muito bonitos e coloridos, e a jogabilidade aparenta ser bem polida. Imagine só um game bonito graficamente com a jogabilidade toda travada, daí não dá, né?
Bom, Frog Dude com certeza não era travado e na minha opinião tinha bastante potencial, mas foi cancelado e esquecido por décadas. Um jogo de tiro que faria sucesso se tivesse sido lançado é Resk, e estava sendo desenvolvido pela empresa Tempest Software. E assim como os outros jogos do vídeo, anos depois a ROM vazou na internet e pode ser encontrada aí com uma rápida pesquisa no Google. A história do game diz que havia um planeta muito próspero onde os humanos viviam em paz, até que uma invasão alienígena hostil devastou todo o lugar em nanosegundos, pôs tudo abaixo, mas alguns sobreviventes ficaram ali em meio aos escombros, e aí que o jogo começa, pois nesse game nós somos uma equipe de resgate que vai em busca desses sobreviventes, em meio ao fogo cruzado mesmo. Bom, o diferencial desse jogo, em comparação a tantos outros títulos de tiro da época, é como eu disse, você precisa resgatar pessoas durante a missão. Não adianta só ir passando e derrotando os inimigos, não. Tem que levar todos os sobreviventes junto com você. E para aumentar um pouco mais a dificuldade, não dá para levar todos os sobreviventes de uma vez, é apenas um por um. E ainda o sobrevivente vai fazer o mesmo movimento que você fizer. Se você pular, ele pula. Se você correr, ele corre. Então se você errar, consequentemente, ele morre. Essa é a maior dificuldade, mas que eu achei que deixou o jogo muito mais interessante. Aí só depois que você resgata todo mundo naquela fase específica que você pode pegar a sua nave e ir embora. No começo da fase você está numa nave e pode levar essa nave em certos lugares estratégicos dentro da fase, dentro do cenário, para ficar mais fácil aí o resgate das pessoas, ou menos difícil, resgatar todo mundo com sucesso. Gostei demais desse jogo Resk, pena que ele foi cancelado. E o quinto e último jogo cancelado do vídeo é o Lobo, um game de luta da DC Comics desenvolvido pela empresa Ocean e estava programado para ser lançado em 1996. O plano era sair uma versão para o Mega Drive e outra para o Super Nintendo. E o jogo quase chegou a ser terminado, até que no último segundo ali ele foi cancelado. Eu não consegui descobrir o motivo do cancelamento, mas o jogo estava praticamente pronto, então deve ter acontecido alguma coisa muito grave mesmo, que impediu o lançamento. O game é baseado na série de livros da DC Comics, que também se chama Lobo, e traz 6 personagens jogáveis, o Lobo, a Shaola, Nitro, Dox, Kinglow e Lu. Cada um com seu próprio cenário e o próprio estilo de luta. Os gráficos então eram pré-renderizados, estilo aquele do Donkey Kong ou Killer Instinct, por exemplo, era bem legal mesmo os gráficos. E cada cenário tinha suas músicas próprias, muito bem produzidas aí, diga-se de passagem. E falando em bem produzido, esse jogo havia sido programado para o controle de 6 botões do Mega, possibilitando um combate mais frenético. Tô falando, aconteceu alguma coisa muito grave para ele ser cancelado, porque ele estava muito bem feito. A história é simples, um motociclista interestelar caçador de recompensas. Eu acho que era só um motivo mesmo, para arrumar uma boa briga aí, para acontecer as lutas. Um jogo super interessante que nunca viu a luz do dia. O primeiro remake da lista é Tartarugas Ninjas Turtle in the Time Reshell, uma reformulação do clássico que ficou muito famoso nos arcades e no Super Nintendo. Se você nunca jogou Tartarugas Ninjas lá nos anos 90, então você jogou o videogame muito errado. Esse classicão aqui, aposto que todo mundo conhece. E enquanto o original de 1991 foi criado pela Konami, o remake de 2009 foi desenvolvido e publicado pela Ubisoft Singapura. E ele saiu
apenas no PlayStation 3 e Xbox 360, porém nenhuma dessas duas versões saíram em mídia física, e sim apenas no Xbox Live Arcade e na PlayStation Network. Muita gente fala mal e critica esse game, mas eu particularmente gostei desse remake. Ele segue à risca as fases e chefes assim como nos arcades, e as músicas também têm a mesma pegada, por isso que é bem nostálgico pra mim. Inclusive já fiz live no PlayStation 3 dele e a jogabilidade também está muito boa. Não é mais emocionante que jogar o clássico, né? Na verdade não chega nem perto disso, o clássico é muito melhor. Mas também não deixa de ser muito divertido essa versão melhorada. Ainda mais que na época, né, entre 2009 e 2011, esse game tinha suporte online para até 4 jogadores, aí era muito melhor de jogar. Apesar do sucesso comercial, vendendo 444 mil unidades, infelizmente 2 anos depois do lançamento, o jogo foi retirado da Xbox Live Marketplace e da PlayStation Store devido a uma licença expirada aí. E hoje em dia esse remake só é acessível mesmo a quem já comprou ele na época. Se você não comprou entre 2009 e 2011, nunca mais poderá jogar. Bom, não de forma oficial pelo menos, né? E você, conhecia esse remake de Tartarugas Ninja? O próximo jogo que vou falar também vazou na internet, o Castlevania Resurrection, cancelado em março do ano 2000 e pretendia ser o 17º título da série Castlevania e estava previsto para ser lançado no Dreamcast. O jogo se concentra em Sonia Belmont e um novo personagem, Victor Belmont, um caçador de vampiros que havia abandonado sua linhagem. A história do game se passa no ano de 1666, imediatamente antes da aventura lá de Simon Belmont no primeiro Castlevania, no Castlevania original. Seu cancelamento é acreditado a muitas coisas, incluindo desentendimentos entre equipes japonesas e americanas da Konami e ao pouco sucesso do Dreamcast, seguido de um anúncio do PlayStation 2 na época. O PlayStation 2 chegou, né, e dominou os mercados, e como esse aqui estava pro Dreamcast, talvez tenha influenciado aí no cancelamento. Mas diferente de outros jogos desse vídeo, Castlevania Resurrection não está completo. Ele apresenta vários níveis e chefes, mas é perceptível que o jogo ainda estava no início da criação, faltava sistema de colisão, inimigos, partes de cenários e várias outras coisas da parte técnica, era bem no início mesmo. Nessa época já havia outros 2 Castlevanias em 3D e nenhum deles havia agradado muitos fãs. Será que Castlevania Resurrection seria diferente? Olhando aí a gameplay, o que você aí, fã de Castlevania, acha? Teria gostado mais desse título ou não, se ele tivesse sido lançado em 2001? Comenta aí embaixo. Durante a E3 do ano 2000, um grande jogo anunciado pela Rare para o Nintendo 64 era Dinosaur Planet, um game de aventura e plataforma baseado em uma história sobre 2 raposas chamadas Sabre e Crystal. Um projeto super ambicioso que ficou só no anúncio mesmo, depois que Shigeru Miyamoto percebeu uma similaridade ali entre os protagonistas do jogo da Rare e seu personagem Fox McCloud, lá do Star Fox. E o Miyamoto logo sugeriu que a Rare produzisse um jogo para Nintendo baseada no Dinosaur Planet original. Olha a audácia do Shigeru Miyamoto, né? Disse para a Rare cancelar, abandonar o seu próprio jogo, Dinosaur Planet, e fazer um exclusivo para ele, para o Nintendo GameCube. E o pior, né? A Rareware aceitou a proposta. A partir disso, era o fim do projeto da Rare, mas o início de um jogão lançado em 2002 para o GameCube, o famoso Star Fox Adventure, que possuía muitos elementos daquela versão de Dinosaur Planet divulgada 2 anos atrás. Bom, desde então, dessa E3 do ano 2000, nunca mais se ouviu falar nada oficial sobre Dinosaur Planet do Nintendo 64. Acreditava-se que depois do cancelamento, o game havia se perdido ali nos bastidores da Rare. Até que 20 anos depois, a ROM do game apareceu aí na internet e pode ser jogada do começo ao fim sem muitas complicações. Claro que existem coisas inacabadas, né, principalmente nos cenários, mas a estrutura para finalizar o jogo está funcionando perfeitamente. E mais uma vez surge aquela pergunta, né? O que teria feito mais sucesso? Dinosaur Planet da Rare no Nintendo 64 ou Star Fox Adventures, que foi lançado no GameCube? Aproveita e deixa sua opinião aí nos comentários. E
por último, até a Lara Croft foi vítima de um jogo abandonado, e oficialmente nunca mais poderemos jogar Tomb Raider 10º Anniversary Edition, um remake lá do Tomb Raider 1, do Tomb Raider original, e que estava sendo desenvolvido para o PSP pela Core Design. Aí você me diz, né, Raul, mas eu já joguei esse Tomb Raider Remake versão aniversário, você tá errado, né, ele não foi cancelado. Não, família, essa versão aqui não é aquela oficial, isso aqui é outro remake que estava sendo desenvolvida por outra empresa exclusivamente para o PSP. O projeto foi cancelado em 2006 e reformulado como um jogo do Indiana Jones, que aliás também foi cancelado. E só depois de muitos anos, os arquivos inacabados desse game apareceram na internet, e é possível até emular e jogar ele. Na verdade jogar é uma palavra muito forte, né? Dá pra explorar o mapa e dar umas voltas ali. O game ainda estava no início do desenvolvimento. Os arquivos lançados incluem níveis definidos na Grécia, Peru e Croft Manor. Mas não há inimigos, só um pequeno espaço ali para você correr e escalar, e muitos bugs mesmo para crashar o game. Esse projeto foi abandonado de vez quando a Core Design, que era a produtora lá pro PSP, foi comprada pela Rebellion e logo em seguida fechada em 2010. E nesse meio tempo a Crystal Dynamics desenvolveu e lançou seu próprio remake, o Tomb Raider Anniversary, aquele jogo oficial de 2007, que aí sim, né, aquele que eu citei agora há pouco. Mas essa versão do PSP da Core Design nunca viu a luz do dia. Os arquivos para explorar essa versão do PSP estão aí na internet, é só dar uma rápida pesquisada no Google. Mas para fazer funcionar isso aí, exigem várias configurações além das convencionais, pois o jogo estava muito no início mesmo. Então, se quiser jogar ele, tem que ter muita disposição e muita determinação para seguir os tutoriais. Talvez não valha a pena, né? Acho melhor jogar a versão oficial mesmo. A Capcom, que parecia ter uma ideia genial com o jogo Mega Man Universe, um jogo onde você poderia criar suas próprias fases, customizar personagens e compartilhar com outros jogadores. É tipo Mario Maker ou vários outros games que saíram por aí, e ia ter uma versão do Mega Man. O título foi anunciado com grande estilo em 2010 e até teve uma demo jogável na Tokyo Game Show, só que devido a problemas no desenvolvimento, o jogo foi cancelado em 2011, teve treta lá dentro da Capcom, e a saída de Keiji Inafune, o criador de Mega Man, foi um fator decisivo para o cancelamento. No fim, só sobrou para os fãs, né, que não tiveram nenhum jogo novo e ficaram muito frustrados. Essa gameplay é a demo do jogo, eu achei que ficou bem bacana, seria muito legal, mas parece que nem o lendário Mega Man conseguiu escapar dos cortes de orçamento dentro da Capcom. A desenvolvedora Blizzard é conhecida por games como StarCraft, Warcraft, Diablo, Overwatch e muitos outros, é uma grande empresa, mas por um tempo tentou entrar no mundo dos point and click com Warcraft Adventures, um jogo que prometia contar a origem do famoso Thrall, um dos personagens mais icônicos do universo Warcraft. O título foi anunciado oficialmente em 1997, mas foi cancelado no ano seguinte, pois a Blizzard considerou o jogo ultrapassado demais em termos gráficos e jogabilidade, especialmente em comparação com os seus concorrentes ali da época. A Blizzard preferiu manter o padrão de qualidade pelo qual ela era conhecida naquela época. Curiosamente, em 2016, olha, quase 20 anos depois, um protótipo quase completo desse título vazou na internet, e agora qualquer um pode jogar, né, e ver de perto o que poderia ter sido o game se ele tivesse sido lançado lá no final dos anos 90. Bom, jogar esse protótipo até bate aquela nostalgia e fica uma sensação, né? Aquele pensamento, e se tivesse sido lançado, hein? Será que seria sucesso?
Você sabia que o famoso Fallout 3 quase foi um jogo bem diferente, totalmente diferente da maneira que conhecemos? Bom, antes da Bethesda assumir o projeto de Fallout 3, a Black Isle Studios estava desenvolvendo Fallout Van Buren, uma versão primária aí de Fallout 3, vamos dizer assim, que prometia trazer um mundo ainda mais sombrio em comparação aos seus antecessores e uma jogabilidade em tempo real misturada com tática. Só que infelizmente a Black Isle Studios faliu e o jogo foi engavetado lá no ano de 2003, isso porque a Interplay, que era a empresa dona da Black Isle, enfrentava graves problemas financeiros e acabou fechando o estúdio. O negócio não estava fácil por lá não, e isso deixou o Fallout 3 primitivo ali inacabado. Aí um tempo depois a Bethesda comprou os direitos autorais de Fallout, criando sua própria versão, que é o Fallout 3, versão oficial que conhecemos hoje em dia. Beleza, tudo certo, só que anos depois um protótipo jogável vazou na internet e os fãs puderam explorar um pedaço do que seria esse universo cancelado. Para quem gostava do estilo dos primeiros games, achou bem mais divertido essa versão aí não terminada e cancelada do que o Fallout 3 que conhecemos. Mas e você, o que achou? Ficou bom mesmo esse Fallout 3 cancelado? Pelo que você viu aí, comenta a sua opinião. The Grinder foi desenvolvido pela High Voltage Software e anunciado inicialmente como um exclusivo para o Nintendo Wii. O desenvolvimento do game foi se desenrolando e mais tarde o jogo foi planejado para outras plataformas, incluindo Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Tudo estava quase pronto, mas acabou sendo cancelado. E se você nunca ouviu falar, The Grinder era um game tipo Left 4 Dead misturado com monstros clássicos como lobisomem e vampiros. Foi anunciado em 2009 e prometia ser um jogo de tiro com aquela pegada de terror cooperativo. Inclusive, uma demo foi apresentada na E3, só que o jogo desapareceu depois de um tempo, ninguém nunca mais ouviu falar dele. A desenvolvedora estava quebrada, sem grana, aí sem o apoio de alguma publicadora para lançar The Grinder, o projeto foi cancelado. Considerado o sucessor espiritual de Eternal Darkness, o cancelado Shadow of the Eternals era para ser um sonho dos fãs de terror psicológico. Quem gostava de Eternal Darkness ia gostar demais de Shadow of the Eternals. O título foi anunciado em 2013 com uma campanha de financiamento coletivo que prometia mundos assustadores e uma narrativa de arrepiar. Infelizmente, a campanha falhou em atingir a sua meta e o projeto perdeu o interesse das publicadoras. De novo, sem fundos, sem a grana, né? O game acabou sendo descontinuado. Mesmo assim, uma demo jogável foi lançada para os apoiadores. E a demo ficou bem bacana, né? Deixou uma pontinha de tristeza pelo que poderia ter sido o jogo completo Shadow of the Eternals. Depois do sucesso da série de TV Stargate SG-1, os fãs estavam empolgados para um jogo baseado nessa série, e o jogo veio mesmo. Foi um título produzido e anunciado em 2005 como um spin-off do universo do seriado. A trama colocaria os jogadores no controle dos membros da equipe tática SG-1, enfrentando uma nova ameaça alienígena chamada Haken, uma raça criada exclusivamente para o jogo. Essa ameaça nunca foi explorada na série principal, na série de TV, então tornava o enredo original desse game bem intrigante, era uma novidade. O jogo prometia misturar ação, exploração e narrativa envolvente, respeitando a rica mitologia do seriado. Parecia uma coisa muito boa até para ser verdade, né? Foi planejado para o PlayStation 2, Xbox clássico e PC, mas infelizmente problemas legais entre a desenvolvedora Perception e a publicadora Joe Wood Productions resultaram no cancelamento em 2006. Toda essa treta interna aí das
das empresas ocorreu após uma demo interna e trailers já terem sido apresentados ao público, gerando ainda mais frustração entre os fãs. Essa demo era só interna mesmo, não tinha sido lançada para o público nem nada. Ficou um tempo engavetada até que de novo vazou na internet, permitindo que os jogadores tivessem uma ideia do que poderia ter sido esse jogo. O cancelamento abalou tantos fãs que até hoje esse título ainda é lembrado como uma oportunidade perdida, né, desperdiçada de expandir o universo da série de maneira épica. Praticamente toda a série Legacy of Kain foi desenvolvido pela Crystal Dynamics e publicado originalmente pela Eidos Interactive. Quase todos os games foram feitos por essas duas empresas. Porém, em 2009, a Square Enix adquiriu a Eidos Interactive, ela comprou a Eidos e passou a ser dona, né, dos direitos autorais de imagem desse game, do Legacy of Kain. Com isso em mente, a Square Enix tinha planos ambiciosos para um novo jogo chamado Legacy of Kain Dead Sun, uma entrada moderna da famosa franquia. Esse jogo misturaria exploração, combate e vampiros em mundo aberto. A desenvolvedora até dedicou um tempo a esse game, mas em 2012 foi cancelado porque a Square Enix concluiu que o jogo não seria lucrativo o suficiente para justificar os altos custos de produção, especialmente considerando o mercado ocidental, que aparentemente não estava tão interessado nos jogos deles. O mais interessante é que esse jogo estava nos estágios avançados de produção e após o cancelamento, vazou um protótipo jogável na internet, permitindo que os fãs vissem como seria o título. O jogo estava bem avançado, dá para jogar um bom tempo aqui e explorar muito o mapa desse jogo. Esse protótipo mostra uma ambientação sombria, personagens novos e um sistema de combate semelhantes ao que conhecemos nos jogos Soul River. E por último, mais um título cancelado da Blizzard, o StarCraft Ghost, que foi um spin-off anunciado em 2002, trazendo uma abordagem de ação furtiva em terceira pessoa ao universo de StarCraft. Bom, o game ficou bem bacana, os gráficos muito bonitos e teria uma soldada de elite chamada Ghost como protagonista, explorando missões encobertas e operacionais dos humanos em um cenário intergaláctico. Planejado para o PlayStation 2, Xbox Clássico e GameCube, o jogo buscava alcançar um público diferente do habitual, que estava acostumado a jogar ali estratégia em tempo real da franquia. Eles não queriam só os fãs de StarCraft, era um jogo diferenciado para buscar um público mais amplo. O desenvolvimento enfrentou inúmeros problemas, incluindo troca de estúdios e desafios técnicos, especialmente com a chegada da nova geração de consoles, que era o Xbox 360, o PS3. Aí o jogo estava muito no finalzinho ali, né, 2006, então a Blizzard colocou o projeto em espera indefinida, que é um jeito educado de falar que o jogo foi cancelado, né, já que ele nunca foi retomado até hoje. Bom, e como é de praxe aqui nesse vídeo, né, mais uma vez protótipos vazaram na internet, revelando uma gameplay funcional, porém num jogo inacabado. De novo, dá para jogar bastante StarCraft Ghost, tem bastante lugar para explorar no mapa, mas o jogo está incompleto, infelizmente. Bom, agora outro console com boa proposta que nunca viu a luz do dia foi o Phantom. O Phantom da Infinite Labs. Ah, o Phantom todo mundo conhece, né? O Phantom System, eu já tive esse videogame. Não é do Phantom System que eu estou falando. Não é esse console clone aqui, que é muito legal. Aliás, tem até vídeo dele aqui no canal. Não tô falando desse, é outro Phantom, beleza? A ideia do Phantom, que rodou por aí em 2003, era de ser um console sempre online, onde baixava e executava os jogos diretamente do seu console.
Ele tinha uma proposta de ser uma espécie de PC de alta performance, então no sistema do Phantom ele teria, além dos jogos próprios, diversos outros games de outros equipamentos, como os jogos retrô e até jogos para PC, com uma configuração high-end mesmo, uma configuração bem alta, oferecendo ótima capacidade gráfica. O serviço online deles ainda iria oferecer uma espécie de assinatura, no estilo Game Pass que todos nós conhecemos, né? Que dava acesso a vários jogos por um tempo específico. Para vocês terem ideia, ele prometia ser tão avançado que na época existiam muitas dúvidas se ele seria encaixado como console da 6ª ou da 7ª geração. Era um negócio fora do comum mesmo, não é esses clones antigos não, o negócio era bem feito. No entanto, a Infinity Labs, responsável pelo console, enfrentava diversos problemas financeiros na época. Ele chegou até a exibir um protótipo do console lá na E3 de 2004, e até já havia cogitado lançar esse jogo um ano antes, em 2003. No entanto, a mídia na época levantou um boato que esse tal protótipo era fake, era só uma carcaça que rodava um vídeo ali na TV, não tinha console, nem rede online, nem nada ali dentro. Era só a aparência bonitinha, mas por dentro não tinha nada. Aí juntando isso, esses boatos, com as promessas da empresa de lançar o equipamento, com as dificuldades da empresa na época, acabou que o projeto foi cancelado mesmo. E ficou só na ideia e nos protótipos, que até hoje aparece internet afora. Agora, se tem uma empresa que não conseguiu emplacar com um grande hit no mercado de consoles depois de um videogame bem sucedido, essa empresa foi a Atari. Depois do 2600 e do crash dos videogames de 1983, a Atari basicamente virou outra empresa, mas demorou um tempo até que ela desistisse dos consoles de videogame. Ela até tentou, né, mas não deu muito certo. A última obra dela no mercado de consoles que nós conhecemos foi o Atari Jaguar, um console que tinha um processador 64 bits, mas ainda era da geração 32 bits, e não tinha muitos jogos marcantes, praticamente nenhum jogo marcante, né? Além daquele controle bizarro e nada ergonômico. No entanto, esse console não seria o que foi sem a ideia que veio antes dele, o Atari Panther. Sim, antes de lançarem o Jaguar, tinha a Pantera. O Atari Panther seria um console lançado pela empresa antes do Jaguar e viria para competir diretamente com a Nintendo e com a Sega. Os caras estavam sonhando mesmo, né? Mas esse aparelho era bem poderoso, tinha um processador de 32 bits capaz de exibir mais de 7.000 cores e ainda tinha recurso de deslocamento, permitindo reprodução de efeitos similares ao Mod 7 do Nintendo. Lembra do Mod 7 que dava um efeito 3D lá no fundo? Pois é, esse console também tinha essa capacidade. Esse videogame estava sendo desenvolvido em parceria com a Flare Technology e seria lançado em 1991. Ele tinha um design aparentemente bastante compacto e entrada para 2 controles, além da capacidade de rodar jogos em 3D, né? O que já era um passo à frente dos consoles naquela altura. Infelizmente, nunca foi possível ver o modelo dele real. Então, o que sabemos são os protótipos técnicos de documentação e renders 3D que o pessoal faz na internet aí. Apesar de promissor, esse console nunca viu a luz do dia, simplesmente porque aos 45 minutos do segundo tempo, praticamente, a Flare Technology apresentou para a Atari um projeto de console mais potente e mais promissor que o Panther, projeto que virou o Jaguar, né, o Atari Jaguar, alguns anos mais tarde. Agora eu não sei se é uma boa ou uma má notícia, né? Será que o Atari Panther teria feito mais sucesso que o Atari Jaguar? E olha só, na internet até tem esse memorando da Atari falando que o projeto foi cancelado e que, abre aspas, se perguntarem, o Panther foi cancelado por dificuldades técnicas. Curioso isso, né? E é claro que não podemos deixar de falar de uma das maiores histórias de consoles cancelados dos videogames, que é o PlayStation. Esse console aqui começou com uma parceria entre a Nintendo e a Sony para a criação de um módulo de CDs compatível com o Super Nintendo. Naquela época, 1991, quando a parceria foi anunciada, muito se falava da mídia de CDs como uma nova mídia para jogos de videogame, e a Nintendo correu atrás de desenvolver o seu acessório, já que a Sega estava prestes a lançar o
o seu Sega CD, e o PC Engine, que estava vendendo muito bem lá no Japão, já tinha leitor de CD e tudo mais. Quem estava ficando para trás era a Nintendo. Bom, após esse anúncio da Big N, muito se ouviu falar do tal SNES CD, como ficou conhecido nas revistas. Os rumores indicavam que, apesar de inicialmente ser somente um leitor de CDs, ele em algum ponto do projeto passou a ser algo muito mais poderoso. Seria um periférico que transformaria o console da Nintendo em um 32 bits e ainda teria capacidade de rodar jogos em 3 dimensões. Ou seja, era um puta de um upgrade ali pro Super Nintendo. No entanto, lá nos bastidores estava um tumulto bem complicado. A Sony queria aproveitar essa ideia de periféricos de CD para se lançar no mercado de consoles, e por isso queria ter uma fatia bem considerável da venda de CDs. A Sony desde essa época já estava de olho no dinheiro que daria os videogames, né? E a parceria com a Nintendo traria a ela uma boa biblioteca inicial de jogos já consagrados e ajudariam a consolidar o seu aparelho. A Nintendo, como uma medida de segurança, recorreu a Philips, a dona da patente de mídias de CD-ROM, para a criação de um periférico de CDs para o Super Nintendo. Ou seja, tínhamos aqui dois aparelhos. Um era o PlayStation, basicamente um console novo que rodaria CDs e era compatível com o Super Nintendo, e o outro era o SNES CD, que era um periférico de CDs do Super Nintendo feito pela Philips. E a Sony até chegou a anunciar o aparelho em várias revistas na época divulgando esse fato. No entanto, o fato final dessa história foi que a Nintendo não via vantagens claras desse acordo. A gigante Nintendo ainda tinha um pé atrás com as mídias de CD, então ela resolveu cancelar tanto a parceria com a Sony quanto a parceria com a Philips e entrar de cabeça aí mesmo com a Silicon Graphics para o desenvolvimento do Project Reality, que, trocando em miúdos aí, se tornaria mais tarde o Nintendo 64. Ela meteu o pé na Sony, meteu o pé na Philips e criou seu próprio projeto, o Nintendo 64. Enquanto a Nintendo ia para um lado, a Philips ficou com os direitos de utilização dos personagens da Nintendo no seu aparelho, o Philips CDI, que todo mundo conhece, né? E esse foi o motivo que gerou games bizarros no console, jogos da Nintendo, só que ficaram bizarros. Ela tinha os direitos, fez o que queria. Já a Sony tinha um console que rodava CDs e cartuchos do Super Nintendo, que não poderia ser lançado por causa do acordo, mas que tinha cerca de 200 protótipos já fabricados. Então o aparelho foi adaptado e arrancaram fora o módulo de cartuchos, virando então o PlayStation que passamos a conhecer nos anos 90. É uma história bem gigantesca, mas eu acho bem interessante pra gente conhecer melhor a história dos games. Bom, cada um foi pro lado, cada um ficou com seu videogame, e apesar do final feliz, principalmente para a Sony, o PlayStation da Nintendo até hoje rende boas histórias. Um cara lá dos Estados Unidos, por exemplo, em 2015, colocou na internet que teria um dos tais protótipos do console e que seria funcional ainda mais, rodando os jogos do Super Famicom, o Super Nintendo lá do Japão. O problema é que muitos duvidaram da veracidade desse modelo, mas afinal, se tá na internet é verdade, né? Mas no final das contas ele era real sim, foi até leiloado por uma boa bolada para o museu de videogame. Você consegue imaginar como seria um mundo onde a Nintendo e a Sony estariam unidas vendendo consoles? A sequência que também seria lançada no Dreamcast era Shakan, ou Shakan, que era uma sequência, né, uma continuação de Shakan The Forever Man do Mega Drive. E se formos levar em conta, né, o jogo do Mega, acho que essa versão em 3D aqui ia ficar show de bola, hein? Mas em 2001, depois do jogo estar quase pronto, teve que ser cancelado. Sem mais, sem menos, sem aviso nem nada, foram lá, cancelaram e pronto. E só um tempo depois, os fãs descobriram que grande parte do trabalho sobre a sequência de Shakan foi usada no jogo Blood Omen 2, que saiu para PC, Xbox, GameCube e PS2. É isso aí, meus amigos. Os produtores até tentaram, né, esconder, mas não teve jeito. Os fãs da série descobriram várias semelhanças do que foi anunciado, né, do que seria o jogo Shakan. E já que a versão do Dreamcast foi cancelada, a galera teve que se contentar mesmo, né, com Blood Omen 2. Mas o que eles queriam mesmo, né, era o tal do Shao Kahn, não, o Shakan, vocês entenderam. Outro game cancelado por razões desconhecidas é Quark. Não é Quacker, é Quark mesmo.
que seria um jogo inédito de ação do Dreamcast, e estava sendo muito aguardado pelo público e foi anunciado em muitos sites e revistas na época. E mesmo assim a empresa francesa Quantic Dream, que era responsável pelo game, não deu nenhuma explicação do porquê do cancelamento, ela só foi lá e cancelou tudo. Bom, essa empresa costumava fazer jogos de aventura e tal, só que com uma proposta mais sombria, um tipo de jogo mais escuro, num lugar bem escuro e do mal mesmo, onde o protagonista tinha que se virar para sair dali com vida. Era mais ou menos assim os jogos dessa empresa. Mas em Quark seria um jogo de ação ainda, claro, só que tentaram fazer uma coisa mais leve, mais divertida, puxando mais pro lado da aventura mesmo. Bom, não sei se foi por isso, por ser um jogo que fugia um pouco dos conceitos da empresa que ele foi cancelado, mas acho que isso não influenciaria nas vendas não, desde que o jogo fosse bom, é claro. Mas olhando assim, à primeira vista, parece que seria um jogo bem bacana. Tem outro game que foi cancelado, mas anos depois foi concluído por fãs e liberado aí, no submundo da internet. E está online aí para quem quiser baixar. Eu estou falando do game Geist Force, que eu achei super bacana e lembra muito Star Fox 64, mais ou menos. E até, na época, muita gente disse que o game foi inspirado ou até copiado do Star Fox mesmo, mas enfim. É um jogo muito bom que ficou esquecido por muitos anos. Pra você ter ideia da repercussão dele, na E3 de 1998 o game foi anunciado, e depois anunciaram de novo, na Tokyo Game Show, dizendo que o jogo já estava 80% completo, e faltava bem pouquinho para ser lançado. Então em 1999 foi dado o veredito final, cancelado. E hoje só podemos jogar essa maravilha, porque o site Assembler Games adquiriu um protótipo do original numa certa época e conseguiu arrecadar fundos através de doações dos fãs, A intenção ali era lançar de novo esse jogo para o público, fazendo com que ele funcionasse direto no Dreamcast. Isso foi em 2011, então já faz um tempão, que esse game já está disponível aí na internet para quem quiser conhecer. Agartha é um survivor horror que prometia tocar o terror no Dreamcast e estava sendo desenvolvido pela empresa francesa No Cliché, que é a mesma produtora de Quake 3 Arena, ou seja, Agartha provavelmente seria um jogão e até tem uma história bem bacana. Durante o inverno de 1999, em uma aldeia romena, existe uma cidade subterrânea chamada Agartha, onde o mal está sendo mantido prisioneiro por um bom tempo e está doido para sair dali, O mal não aguenta mais ficar prisioneiro. Então o nosso herói Kirk se aventura nesse lugar enfrentando mortos-vivos, monstros, demônios e mais uma renca de bicho feio. A intenção aqui é impedir que o mal saia da sua prisão, fica ali para sempre. E uma coisa interessante do game é que você pode escolher, ser bom e salvar a humanidade e tal, ou pode tocar o terror, no mundo inteiro e ser o cara mal. Dependendo do que você decidir, o jogo vai mudando de direção, inclusive até o final fica diferente, pode ser bom ou ruim. Pelo jeito seria bem bacana, mas como a SEGA saiu do negócio de consoles, a empresa No Cliché teve que cancelar o game, mandar os funcionários embora e fechar a empresa um tempo depois, a coisa tava feia por lá. E se você acha que foi ruim ficar sem o game na época, imagine perder a empresa de jogos, muito pior, Redline 2, que também era conhecido como Redline Arena, era para ser uma sequência de Redline, que já estava bombando nos PCs, com uma combinação pós-apocalíptica de tiro em primeira pessoa e combate entre carros. Então uma pequena equipe da Beyond Games trabalhou em um protótipo do game adicionando novas armas, novos carros e até o modo online para usar no console. Mas aparentemente a configuração de rede do Dreamcast não estava sincronizada com o código do game, e depois de testes que foram feitos no console, deu muita lag e até alguns zumbidos bem altos apareceram durante as partidas online.
Então seria mais fácil abandonar o projeto do que gastar dinheiro e recursos para resolver o problema. Daí um tempo depois, o Redline Arena foi transferido para o PlayStation 2, pelo menos o projeto dele, né, a base dele, que no final se tornou o jogo Motor Mayhem, que foi construído em cima do jogo Redline Arena. E pra finalizar, tem um jogo de corrida que foi cancelado no Dreamcast, mas deu as caras exclusivamente no Xbox clássico. Pelo menos a galera não ficou sem um jogo dessa vez, né? O Sega GT 2002 é uma sequência do Sega GT, que já era ali do Dreamcast, já bombava ali no console. Mas depois que o videogame foi descontinuado, todo o seu desenvolvimento mudou para a Microsoft e o jogo terminou de ser feito por lá e lançado no console. Esse game era uma resposta da Sega ao Gran Turismo 3, que bateu um sucesso incrível no PlayStation 2, e a Microsoft não queria ficar para trás, nem que para isso fosse necessário lançar o jogo da Sega no seu console, ainda mais com o nome da Sega, né, mesmo sendo um exclusivo do Xbox. Bom, o jogo não conseguiu bater de frente com o Gran Turismo, mas mesmo assim é um jogão que por pouco não ficou só no papel. Um dos consoles que a Sega tentou a fama foi o Sega Saturno, mas com as vendas baixas em comparação com a concorrência na época, muitos títulos foram cancelados, inclusive um game que poderia ter sido o ícone do console, o Sonic X-Treme, que foi cancelado em 1997. Houve até um pouco de divulgação naquele ano, tinha trailers do jogo e tudo mais. Pelo menos durante quase 10 anos ninguém nunca mais ouviu falar de Sonic X-Treme, até que um fã conseguiu aproveitar alguma coisa ali do código do jogo, da demo do jogo, e deixou-a jogável. É uma versão inicial ainda de desenvolvimento, mas já dá para ter uma noção aí do que estava por vir. Um game em 3 dimensões, muito parecido com o que vemos nos jogos do Sonic hoje em dia. Só que aqui temos que levar em conta que o game estava sendo desenvolvido em 1996, bem no começo mesmo da era 3D. Inclusive, Sonic X-Treme inicialmente foi planejado para o Mega Drive, iria ser em 2D mesmo. Mas a Sega percebeu que o futuro dos videogames eram as 3 dimensões e correu logo para atualizar os seus gráficos e lançar aí um console mais potente e mais moderno. A causa do seu cancelamento muito provavelmente é a mesma da maioria dos jogos, as vendas baixas do console. Um fator aí que sempre vai determinar o quanto uma empresa vai investir ou não num game. E pro azar dos fãs de Sonic the Hedgehog, Sonic X-Treme foi cancelado no Sega Saturno. Agora vamos falar de um jogo educativo do Sonic que foi cancelado em 1991. Esse game estava previsto para o Master System e até pouco tempo atrás era totalmente desconhecido, até alguém criar uma página lá na Wikipédia e logo em seguida lançar a ROM aí para qualquer um jogar nos emuladores. A real causa do cancelamento não é muito nítida, mas alguns relatos dizem que apesar do jogo ser feito para o Master System, ele não teria capacidade para rodar no console. Ele era muito pesado, mas isso não é oficial. Inclusive a ROM que disponibilizaram na internet não rodava no emulador de Master System. A equipe Sonic Retro ali que conseguiu fazer algumas modificações e descobriu aí como rodar o jogo, e no final das contas aí ó, teve um game para o Master System com gráficos excelentes. Bom, sobre o game, além das lições básicas de inglês e matemática, já que é um jogo educativo, né, há também 3 minigames para dar uma distraída aí entre uma lição e outra. O que mais me chamou a atenção aqui foram os gráficos e efeitos em 3D, né? Imagina só um game desse lá em 1991, ia ser muito bom, né? Mesmo sendo um jogo educativo, que não é um estilo que vende muito aí no mundo dos games. No início dos anos 90, a Sega já projetava uma nova personagem para a série e seria batizada de Sonic Sister, ou a irmã do Sonic. Pior é que já estava tudo planejado e o anúncio dessa personagem aconteceria em junho de 1993, num evento de games chamado America International Toy Fair. Um evento de games, mas no final, né, não anunciaram nada
e eu vou explicar por que foi cancelado. Bom, enquanto os primeiros games do Ouriço eram originais, cenários originais, músicas originais e tudo mais, Sister Sonic seria na verdade um retrabalho de um game chamado Popful Mail, esse game aí que vocês estão vendo. E a SEGA tinha planos de tirar os personagens originais desse jogo e colocar os personagens da série Sonic. Porém, a empresa não revelou isso para os fãs. Só disse que era um jogo com a nova irmã do Ouriço. O problema é que ao saber disso, os fãs ficaram doidos, né? Ficaram com muita raiva e lançaram uma campanha enviando várias e várias cartas para a SEGA, pedindo que liberassem Popful Mail em seu estado original japonês mesmo. Ninguém queria Sonic, irmã do Sonic, nenhuma modificação não. As cartas com reclamações chegavam em massa lá na SEGA dizendo que não queriam Popful Mail modificado. E no final, devido ao feedback negativo, Sister Sonic foi deixada de lado e logo em seguida cancelado. Está esquecido até hoje, né? Pra você ver como que o desejo dos fãs prevaleceu ali no caso da SEGA. No final, Popful Mail foi lançado para o Sega CD, como era lá desde o início, sem a irmã do Sonic mesmo. A Sister Sonic foi esquecida no mundo dos games. Em 1994, era lançado no Brasil o Sega Pico, também conhecido como Kids Computer, um videogame eletrônico da Sega com o propósito de trazer crianças mais jovens para o mundo dos videogames. Era tipo o computador da Xuxa, só que da Sega. O Sega Pico foi desenvolvido para crianças de 2 a 8 anos de idade, e o slogan na época era "o computador que pensa que é um brinquedo". No final ele não era nem computador nem brinquedo, ele tinha a aparência de um brinquedo com funções de computador, funções bem básicas e videogame. E até foram lançados jogos do Sonic lá, o Sonic Game World, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Mas havia planos para um segundo jogo que se chamaria Sonic Jr., que é justamente o que foi cancelado. Não sabemos por que Sonic Jr. desapareceu, mas na época uma pesquisa mostrou que era o título muito desejado pelos jogadores, todo mundo estava à espera de Sonic Jr. Porém, a SEGA só anunciou o jogo mesmo, deixou os fãs todos na vontade e cancelou o desenvolvimento. A causa mais provável é o pouco sucesso do console, ou nenhum sucesso do console, né? Poucas pessoas têm o Sega Pico, que foi descontinuado em 2002. Pelas baixas vendas, um novo jogo nele geraria muito custo para a SEGA e pouco retorno, por isso do cancelamento. Os únicos jogos do Ouriço para o Sega Pico foram Tails and the Music Maker e Sonic the Hedgehog's Game World, que é esse que vocês viram na tela aí. E eu achei até que 2 jogos foi bastante, né, para um console educativo que não teve muito sucesso. Existe um jogo cancelado do Sonic que muitos conhecem incorretamente como Sonic the Hedgehog 4, quando na verdade seu verdadeiro nome é Sonic Crackers, um protótipo inicial do jogo Chaotix, incorporando aí muitos dos elementos que apareceram no jogo original. Assim como a mecânica de Chaotix, aqui temos Sonic e Tails que são mantidos juntos ali por anéis, que são unidos por um tipo de força elástica, né? Aonde um vai, o outro vai atrás, e até o Sonic pode pegar o Tails e jogá-lo para cima, para facilitar acesso em algumas plataformas mais altas. O ambiente e as músicas também são muito semelhantes, ou seja, um protótipo quanto qualquer outro. Porém, eu escolhi Sonic Crackers aqui no vídeo porque em 1994 muitos acreditavam que esse jogo era uma versão do jogo original de Chaotix que havia sido cancelado. Na época todo mundo achou que isso aqui era um outro tipo Chaotix 2 ou sei lá, quando na verdade esse protótipo era apenas uma pegadinha de 1º de abril, e eu vou mostrar aí pra vocês o que aparece na tela de título do game. Bom, se você olhar aqui no título, bem no cantinho direito mesmo, vemos um código comum que aparece em vários jogos, mas se lido ao contrário, revela a data 1º de abril de 1994, o que levou a várias discussões aí sobre o jogo ser apenas uma piada de 1º de abril, o famoso dia da mentira. E era mesmo, né? Sonic Crackers nunca foi um jogo não lançado, um jogo cancelado da SEGA. Foi apenas um protótipo de Sonic Chaotix que no final enganou muitos jogadores.
Você conhece o jogo Acme All Stars? Se nunca ouviu falar, é um jogo de diversos esportes e mini-jogos e você pode formar uma equipe ali e jogar todo mundo junto. Era bem divertido mesmo, principalmente porque tinha personagens famosos lá do Tiny Toon. Beleza, sabendo disso, um jogo semelhante estava sendo programado aí para o Sega 32X, só que dessa vez com os personagens da série Sonic. Legal, né? Imagine só, um jogo estilo Acme All Stars com os personagens do Sonic. Que bom! Tudo estava sendo planejado e seria lançado em 1995 com o nome de Sonic Sports. Não há muitas informações sobre o cancelamento desse título, só sabemos as informações que foram publicadas numa revista naquela época, como por exemplo a versão de março de 1996 da agora extinta revista Game Players. Pois é, essa revista alegava que a equipe de desenvolvimento da Sega estava trabalhando em vários outros jogos 32X, inclusive Sonic Sports. Mas é só isso mesmo, não há realmente nada sobre o game, nem gameplay, nem imagem de produção, nada mesmo, somente os recortes da revista com a notícia, essa recorte que vocês estão vendo aí. Anunciaram o jogo e pronto, nunca mais se ouviu falar dele. E por último, um jogo chamado Sonic Ride, que teve apenas um videoclipe estilo trailer criado em 1994 e depois foi cancelado de vez. Mas daí você pensa, ah Raul, mas Sonic Riders, isso existe sim, não fala asneira não, você é burro. Sonic Riders é aquele jogo do ouriço andando no skate voador. Não, eu não disse Sonic Riders, e sim Sonic Ride. Esse título nunca chegou a se tornar um jogo completo, ao contrário da maioria dos games cancelados, ele teve apenas um videoclipe renderizado mostrando o Sonic correndo por aí, era tipo um trailer com um pedaço de gameplay, não era um jogo mesmo em si. Um vídeo com um pouco mais de 1 minuto, mas que foi amplamente divulgado na época. Até ficava tocando em parques temáticos o dia todo e em eventos de games. Todo evento naquela época tinha esse trailer do Sonic rodando no telão. E estranhamente, né, depois de tanta divulgação, Sonic Ride foi esquecido. Sua única aparição mesmo dentro de um jogo foi no game Sonic Jam, lá do Sega Saturno. É só dar uma olhada que esse clipe que vocês estão vendo está incluso no disco. O que mais chamou a atenção nessas imagens é que vemos o Sonic correndo em primeira pessoa e fez muitos jogadores sonharem com a possibilidade de correr com o Sonic nesse estilo. Imagine só você em alta velocidade correndo em primeira pessoa, ia ser bem da hora, né? Mas com o cancelamento muito cedo desse jogo, nunca saberemos quais eram as verdadeiras intenções da Sega. Em 1993, um jogo promissor foi cancelado para o Mega Drive, justamente quando estava em seu desenvolvimento quase no final. Seu nome era Rescue, um jogo de plataforma em 2D em que o objetivo era resgatar pessoas que estavam presas, na maioria das vezes, em lugares subterrâneos. Era um jogo de resgate. Aqui o protagonista era um bombeiro do futuro ou algo assim, já que através dos cenários podemos presumir que a história se passa no futuro e, pelo visto, no outro planeta, né? Tudo bem diferentão. Imaginamos isso porque a sua editora, a Psygnosis, não deu muitos detalhes sobre o game, muito menos do porquê teve que ser cancelado quando o título estava praticamente pronto. Mas muitos especulam que foi porque a guerra 16 bits já estava quase no final e a Sega começou a focar mais no seu 32X e no Sega Saturno. Achei uma explicação bem razoável, né? Assim como a Nintendo focou no Nintendo 64, a Sega focou no 32X e no Sega Saturno. A parte boa de tudo isso é que um tempo depois, a ROM original apareceu na internet, pode ser encontrada facilmente aí no Google. Se você quiser jogar esse jogo, é só dar uma pesquisadinha aí e tem até cartuchos já prontos do game sendo vendidos. Achei alguns sites com capa e tudo mais, provando que o jogo estava assim, prontinho, 100%. E por um motivo obscuro foi engavetado todos esses anos. Outro game cancelado que também está circulando pela internet à vontade é Thrill Kill, um jogo de luta para o PlayStation abandonado em outubro de 1998. Ele seria publicado pela Virgin Interactive e desenvolvido pela Paradox Entertainment. E prometia ser um título muito ambicioso. Tinha muita coisa aqui que não se vê em muitos games por aí.
Porém, ele foi abandonado 2 semanas antes do lançamento. O jogo concentra-se entre 8 e 10 lutadores que morreram e foram banidos para o inferno, e a única maneira de se reencarnar é lutando uns contra os outros. Quem ganhasse, né, ia ter mais uma chance aí no mundo dos vivos. Uma história bem macabra. O que acontece é que em outubro de 1998, as operações norte-americanas da Virgin Interactive foram compradas pela EA, Electronic Arts, 2 semanas antes desse jogo ser enviado para as prateleiras. E a EA imediatamente, né, cancelou o título, afirmando que não publicaria um jogo tão violento e sem sentido, pois isso prejudicaria sua imagem. A Electronic Arts não quis nem saber, cancelou tudo sobre esse game, mesmo estando pronto. O engraçado é que esse motor que foi usado para fazer esse jogo cancelado foi reutilizado para o seu sucessor espiritual, Wu-Tang Shaolin Style. E outros títulos como Rockin' Socken Robots Arena e X-Men Mutant Academy 1 e 2. Todos esses jogos feitos com motor gráfico de Thrill Kill. Só esse jogo de luta aí de 1998 que foi cancelado. Electronic Arts não quis nem saber de lançar. Agora vamos falar do jogo 6 Days in Fallujah, eu acho que é assim que se pronuncia. Esse game estava programado para ser lançado em 2009 e tinha como foco principal a guerra no Iraque, lá a guerra de 2003. E tudo já estava nos conformes, tudo prontinho, gravado, pronto para ser vendido. Quando veteranos de guerra lá do Reino Unido se voltaram contra o game, pois ele mostrava uma realidade dolorosa das batalhas lá do início dos anos 2000. Ele retratava aquela guerra. E a repercussão negativa desse game foi tão grande que o ex-coronel do exército britânico, Tim Collins, disse a um jornal lá da época bem assim: é muito cedo para começar a fazer videogames sobre guerras, que aliás ainda está acontecendo. Eu certamente me oponho ao lançamento desse jogo. Isso fez com que a Konami, que seria distribuidora desse jogo, fizesse uma declaração em 28 de abril de 2009 que não apoiaria mais esse jogo, e desde então ele está na geladeira. Já faz mais de 10 anos, hein? E isso custou milhões de dólares para a Atomic Games, que é a produtora do título. E justamente por esse motivo, por esses milhões de dólares, o jogo não está oficialmente cancelado. Inclusive o diretor da produtora disse que espera algum dia lançar esse game, assim como ele queria lançar em 2009. Pediu aos fãs aí muita persistência e paciência. E bota paciência nisso, hein, pois já se passou uma década desse game, já está pronto e nunca foi lançado. Agora partindo para o Dreamcast, que também tem um jogo cancelado que estava 100% pronto. Se chama Pro Player Arena. E a história do game é a seguinte: o ano é 2045 e seria montado um campeonato de lutas entre aeronaves da Segunda Guerra Mundial. Só isso mesmo, um campeonato aeronáutico de batalhas de aviões. E além do modo história básico aí de todo o jogo, também teria o modo multiplayer de até 4 jogadores, tela dividida. Isso é bem legal, sempre gosto de jogos que tem aí o multiplayer de tela dividida. Mas seu principal, seu forte mesmo, seria o modo online, que o Dreamcast buscava aí como um dos principais fatores para o console. Esse jogo estava sendo esperado aí para estourar aí de fama online. Só que nada aconteceu, né? Mesmo estando pronto, ele foi cancelado. Vários fatores atrapalharam para o lançamento desse game, mas a tampa do caixão mesmo foi uma das fases que Pro Player Arena intitulava de Tower Stage, um estágio ali do game. E como sempre aqui no jogo, havia combates aéreos, só que em meio a uma cidade cheia de arranha-céus e aviões caindo sobre ela. Prestem atenção nessa fase para entender melhor a história. Esse nível, para alguns, era muito parecido com o ataque de 11 de setembro, que coincidiu com o lançamento do jogo, previsto aí para novembro de 2001. O azar dele foi a data de lançamento, e esse estágio foi um fator determinante para terminar o jogo de vez, mesmo depois de totalmente pronto. E quem for curioso e quiser jogar um pouquinho de Pro Player Arena, essa ROM está disponível na internet, só dá uma pesquisada rápida aí que você vai encontrar.
Mas e você aí, que jogos dessa lista você ficou com mais vontade de jogar? Eu particularmente fiquei querendo zerar o Pro Player Arena, principalmente porque eu gosto muito do Dreamcast. Mas e você, que jogo escolheria? Já comenta aí embaixo, pois seu comentário ajuda demais no ranqueamento do vídeo. Sempre que você puder e quiser, né, deixe um comentário aí no vídeo com sugestões, opiniões e até críticas construtivas, que são sempre bem-vindas, beleza? Só lembrando que aqui o canal Nostalgia dos Games tem mais de 500 vídeos, todos com bastante curiosidades de games, consoles, personagens e por aí vai. Então se você é novo por aqui, bora fazer uma maratona, tem bastante conteúdo aí no canal. Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima, fui!